qual é o contexto dessa mensagem aqui? A mensagem é muito conhecida. O contexto dessa mensagem, queridos, é aquele contexto em que ele está falando sobre dons espirituais, numa igreja muito problemática, que era a igreja em Corinto, e a igreja totalmente desequilibrada, a igreja totalmente com grandes desafios, coisas maravilhosas aconteciam, mas muitos problemas aconteciam na igreja de Corinto. E depois que ele fala sobre dons espirituais, ele regulamenta o uso dos dons, ele incentiva e regulamenta o uso dos dons, ele começa a falar que aquela igreja precisava ter outras coisas também, além do que o uso dos dons espirituais. E ali ele ingressa, depois de falar aquela passagem tão linda sobre o amor, e aí ele fala nesse momento sobre isso. Então, quando a gente era criança, a gente pensava de um jeito, a gente não tinha uma revelação completa. E nós vamos nos amadurecendo e vai colocando as virtudes da fé cristã. Fé, alegria e o amor. Então, além dos dons espirituais, a fé, a esperança, melhor dizendo, e o amor. Bem, esse conceito ele está em toda a palavra de Deus. Você pode ver do início ao fim a ideia de pessoas amadurecendo na sua fé. Efésios capítulo 4, 11, ele mostra que existe uma superestrutura na igreja para promover o crescimento espiritual. A função da igreja, meus irmãos, é promover o crescimento espiritual. Veja só, nem todo mundo tem essa percepção do que é a igreja. Eu estava com Marília abrindo uma conta essa semana no banco, e a menina falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, olha, não é uma profissão bem, mas me coloca aí, pastor. Aí ela procurou, assim, a menina do Bradesco, a lista, não tinha. Coloca aí missionário, aí ela procurou, não tinha. Aí eu falo assim, coloca sacerdote cristão, não tinha. Aí ela ficou assim, já sei que eu vou colocar. Eu vou colocar assim, comunicador. O senhor é um comunicador. Meus irmãos, eu suponho que as pessoas imaginem a igreja como um lugar onde alguém comunica e ouvintes ouvem o que é a igreja. Mas a igreja não é isso. Isso é um evento que acontece durante a semana, que tem essas características. A igreja é muito maior do que isso. E talvez essa ideia que a sociedade tem da igreja como um lugar onde pessoas se reúnem, alguém comunica e outros ouvem, esteja no seu coração. Mas eu gostaria de convidar você a amadurecer o que é a igreja, aí no seu coração, o entendimento. Efésios 4:11 explica o que é a igreja de Jesus, como ele estabeleceu a igreja de Jesus. Eu vou ler juntamente com você. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, nesse caso os crentes, né? os fiéis, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos o quê? Está acompanhando comigo? Cheguemos aonde? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito da igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E é esse ensinamento que a gente tem que guardar no nosso coração acerca do que é, de fato, a visão madura do que representa a igreja de Jesus. É um desafio até para que a palavra seja pregada se o nosso auditório não crescer, porque a gente fica, às vezes, medindo o que vai pregar, não podendo aprofundar o estudo da palavra, porque às vezes o próprio auditório não se aprofundou na mensagem do Evangelho, no conhecimento da palavra. Hebreus 5, o autor de Hebreus testemunha a dificuldade que ele estava tendo em se comunicar, porque ele fala assim, olha, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para quê? Os adultos, os quais pelo exercício, olha, já veio uma dica aí, pelo quê? O exercício constante tornaram-se aptos para discernir o quê? Tanto bem
quanto para o mal. Nosso desejo é que você esteja aqui crescendo, se exercitando na sua fé, e ao invés de ser aquela criança que chegou aqui no dia da sua conversão, você já tenha crescido na sua vida espiritual mais e mais. 1 João capítulo 2, versículo 14, o evangelista João até estabelece 3 graus de maturidade. Ele não está falando da idade cronológica das pessoas, ele está falando de 3 graus de maturidade. 1 João 2, 14. Ele diz o quê? Toda a igreja, por gentileza, o quê? Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Agora ele diz o quê? Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele fala agora, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, e aqui só uma orientação, se alguém ama esse sistema mundano, se alguém ama, não está falando da criação, na verdade nós fomos chamados para cuidar da criação, ter o amor pela criação. Mas esse sistema pecaminoso do mundo é o que está sendo colocado aqui. Então, se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Então, aqui são três graus de maturidade. Qual foi o primeiro? Qual é? O mais simples, o primeiro de todos é o quê? No texto você leu aí. É o qual? Vamos interagir comigo. Qual é? Filhinhos. O segundo? Não. Jovens. É porque ele mudou a ordem. E o terceiro, então, qual é? Os pais. Se você ler o texto, todo o texto, o capítulo 12, ele está falando de maturidade espiritual. Ele não está fazendo uma referência cronológica às pessoas, mas sim ao nível de espiritualidade. Tanto é que ele coloca aqui responsabilidades para cada uma dessas faixas etárias. Mas uma vez que a gente já viu aqui a importância da maturidade espiritual, como chegaremos à maturidade espiritual? Como a maturidade acontece na nossa vida? Houve já um indício ali quando fala assim, exercitemos a nossa fé. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que a maturidade espiritual acontece como um processo, gente. Não imagine crescer espiritualmente como se fosse uma pílula mágica. Como se fosse aquele dia que você aprendeu a andar de bicicleta, a partir daquele dia você anda de bicicleta e você nunca mais vai esquecer de andar de bicicleta. Deu um estalo assim e você começou, né? As minhas filhas, elas não sabiam falar quando eram pequenininhas, daqui a pouco elas começaram a falar e começou aquele negócio de falar e não parava mais, né? Elas, como nas obras do Monteiro Lobato, elas comeram a pílula falante, né? Parecia assim, começaram a falar de repente, de uma hora para outra, né? Como a boneca Emília, começaram a falar assim de uma hora para outra. Então, na vida espiritual, o processo ele é marcado por várias etapas, há vários ingredientes. Ele não é algo difícil de ser compreendido, mas ele precisa ser avaliado, você precisa entender qual é o ritmo, quanto tempo isso vai levar, e é isso que a gente vai falar aqui também nessa noite. Porque a maturidade espiritual acontece na medida que, em primeiro lugar, a gente amadurece na fé. Se não houver um investimento da sua parte na sua própria fé, pedir que a sua fé cresça, interagir na vida com a sua fé em Deus, e o próprio Deus vai permitir que a sua fé aumente. Como a águia que empurra o filhote do ninho para que ela voe e vai tendo experiências para aumentar a sua habilidade, do mesmo jeito, Deus permite que processos aconteçam em nossa vida para que a nossa fé aumente. Tivemos a experiência de conhecer Jesus, mas nós vamos viver no dia a dia sofrimentos, lutas, desafios, para que a gente possa não só apenas ver Jesus como um conceito, mas a gente viva Jesus como alguém que a gente interage no dia a dia. Meus irmãos, eu confesso que quando eu olho para trás, eu tenho 48 anos de idade. Quando eu olho para trás, eu jamais poderia imaginar o quanto de experiências com Deus eu tive através das experiências da vida. Aquela criança na fé, que foi tão blindada pelos pais na vida, ela precisou entender o que era a vida.
Eu, para poder caminhar na direção da maturidade, até como ministro, para poder entender o seu sofrimento, eu não aprendi isso apenas nos livros de aconselhamento bíblico. Eu não aprendi isso apenas no seminário. Eu não aprendi isso apenas nos eventos que eu vivenciei. Eu aprendi isso porque a minha própria vida, ela foi uma caminhada de conhecer a fé, a maturidade da fé no meu dia a dia. Ou eu teria abandonado essa fé, ou essa fé, inevitavelmente, ela cresceria. E você vai viver os testes da fé na sua vida. Você vai viver. Eu não imaginava, gente, eu quando fui chamado, eu nunca tinha, de fato, olha, gente, eu não sabia o que era sofrimento. Eu novo, eu falando assim, o que é que vai ser o ministério? Eu me lembro que eu orava assim, o que é que eu vou sentar na frente de uma pessoa, eu vou compartilhar o quê? Eu não tenho experiência de vida. Meus pais me blindaram, gente, eram cuidados. Vocês têm uma ideia? Lécio, que é bem mais velho que eu, que ele é muito, muito mais velho que eu, Lécio, pastor Lécio, eu falo isso porque ele é meu amigo, né, gente? Então, assim, ele vai lembrar que na minha casa, quando eu era adolescente, eu morava sozinho. Teve a que eu morei com as minhas irmãs, teve a que minhas irmãs voltaram para o Rio. Eu morava sozinho, tinha empregada doméstica, a gente morava em Boa Viagem, tinha tudo para paparicar o filhão que estava aqui estudando aqui. Foi esse mimo que eu cresci na minha vida, assim, não sabia de nada. Gente, eu não sabia de nada da vida. Igreja, estudava ali, entrei na faculdade cedo, acampamento, nossas férias todas no acampamento, aquela coisa. Gente, eu tive claramente, da parte de Deus, uma permissão. Deus foi deixando que muitas coisas acontecessem na minha vida, coisas boas, coisas não muito boas, e Deus foi me ajudando. Porque é assim que acontece. Meus irmãos, são camadas de fé que vão sendo colocadas. Eu me lembro que, quando veio o meu chamado, eu não sabia como eu ia me comunicar. Uma das primeiras experiências que eu tive é que, numa noite, num dia, melhor dizendo, eu recebo o diagnóstico de Marília, que estava com esclerose múltipla. Minha mãe veio do Rio de Janeiro para Recife. E ali, quando chega, 3 dias depois, traz um exame e descobre que ela está com câncer e já com várias metástases no corpo. Aquilo me quebrou. Aquele garoto que não tinha experiência de nada estava agora diante de perder a sua mãe, ficar viúvo muito cedo. Me lembro o dia que minha filha teve meningite. Me lembro, meus irmãos, dos sofrimentos com o trabalho. Me lembro das privações materiais. Me lembro dos problemas ligados a conflitos de relacionamentos. Me lembro, meus irmãos, mais recentemente, da perda do meu pai. Lembro de quando vim pastorear a igreja, a gente veio estabelecer a igreja, não haviam recursos para isso. Eu me lembro que tive uma vida assim, sem problemas nessa área, me vi com tantas dificuldades, gente. Eu acho que eu ia ter quase um surto psicótico com o que era administrar uma igreja naquele tempo. Assim. Pouquíssimas pessoas. Hoje esse móvel é próprio, a gente abençoa outras igrejas, mas na plantação dessa igreja foi tudo muito difícil, gente, muito difícil. E eu me lembro que a gente foi passando por isso. Mas deixa eu lhe falar, a minha fé, ela foi sendo fortalecida. Hoje eu posso falar para um ministro novo, eu como bispo da denominação, nesses 18 trabalhos que nós temos aqui na região, de falar assim, olha, não desiste. Deus, ele vai estar ao seu lado, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo uma obra. Hoje eu posso falar como um pai, como avô, como esposo, como alguém que gerenciou alguma coisa, como um profissional. Eu fui da indústria farmacêutica, fiz carreira na indústria farmacêutica, larguei a indústria farmacêutica como alguém que coordenava um laboratório alemão aqui, da Bahia até Manaus. Eu larguei espontaneamente para poder me dedicar à obra de Deus. Eu posso chegar para um profissional, para um homem aqui que luta com a sua fé, com relação ao seu trabalho, eu posso falar, porque essas coisas eu aprendi vivenciando. Foi a fé
que Deus foi trazendo no meu dia a dia que foi proporcionando isso. Então, a maturidade, certamente a nossa maturidade, a nossa caminhada com Jesus, é o próprio amadurecimento da fé. E cada um aqui poderia falar de alguma coisa. E quando vocês chegam assim, poxa, mas o pastor Alexandre tem uma fé, o bispo Alexandre tem uma fé, a Marília tem uma fé, ela não nasceu de um dia para a noite assim. Ela é uma construção. Hoje, meus irmãos, algumas notícias eu ouço, alguns desafios me aparecem, eu tenho uma convicção enorme de que a mão invisível de Deus vai agir. Posso ouvir um amém? Vocês estão aí? E é isso que o Senhor quer. Mas as nossas inseguranças, os nossos medos vão fazendo com que a gente, ainda parecendo como um menino, como o próprio texto que nós lemos diz, nós parecendo que vamos de um lado para o outro, como as ondas do mar sendo levado. Mas se você andar com Deus, Deus vai fazer com que a sua fé amadureça. Isso não é o Alexandre, é o Espírito de Deus que faz na vida de cada um. Amém, meus irmãos? Isso faz com que a gente entenda que, como a gente foi crescendo na fé, ao invés de ter aquele estilo de vida em que a gente não confronte os problemas, a gente vai driblando os problemas da vida. Não, a gente vai assumindo os problemas. Nós vamos lutando com relação aos problemas. A gente não vai colocando os problemas debaixo do tapete. Talvez uma geração esteja sendo formada onde o medo faz parte da vida, e as pessoas não resolvem os seus problemas, as pessoas se separam, as pessoas não batem de frente, as pessoas não sentam para resolver os problemas, as pessoas não encaram, mas a realidade é a matéria-prima que Deus usa para fazer a nossa fé aumentar. Na realidade, a gente precisa o quê? Vencer a tentação. Na realidade, do dia a dia, a gente precisa o quê? Perdoar. Na realidade, a gente precisa fazer o quê? Ter longanimidade, ter paciência, e isso é o dia a dia que vai fortalecendo a nossa fé. Eu não tenho uma outra história para contar para você, mas o amadurecimento da sua fé vai vir, o amadurecimento da sua vida espiritual vai vir pelo amadurecimento da fé. Aquele tipo de fé que você para de culpar as outras pessoas pelos seus insucessos. Aquele tipo de fé que você entende assim, olha, eu mais o Senhor, nós somos sempre a maioria necessária para resolver tudo aquilo que precisa acontecer na nossa vida. Eu não preciso culpar o meu pai, eu não preciso culpar a minha mãe, eu não preciso culpar as gerações anteriores, eu não preciso culpar o que fizeram na minha vida. Eu e o Senhor, nós vamos resolver essa bronca que vai aparecer pela frente, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Mas nós colocamos culpa em todo mundo. E essa é uma maneira errada, e a sua fé não está se desenvolvendo porque você deixou que alguém assumisse as definições da sua vida. Enquanto a fé é esse paradoxo sobrenatural que aparece para refazer uma nova história na nossa vida. Essa é a fé. É isso que ela faz diferença. Por isso eu convido você aqui a amadurecer pela fé em nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, a maturidade espiritual acontece na medida que eu amadureço no conhecimento no conhecimento e na aplicação da palavra de Deus. Ninguém vai se tornar alguém maduro sem fazer uso da própria palavra de Deus. É a sabedoria da Bíblia. É a mente de Cristo, que o próprio Cristo fala na sua palavra, que são as minhas palavras. São todos aqueles escritos que começam a formar a nossa mente e nos influenciar, fazer com que a nossa fé cresça e a gente consiga ter respostas para a grande maioria das coisas da nossa vida através da palavra de Deus. Dada por Deus, elas transformam a nossa vida, elas transformam o nosso lar, a nossa casa, o nosso ministério, né? Nós vamos ser frutos dessas revelações. Olha, eu conheci, primeiro foi a fé em Cristo, depois eu me lembro sobre a percepção da adoração, muito novo eu tive isso me mudou a trabalhar com essa coisa, muito novo, com música, mas foi a Bíblia que me mostrou isso. Depois veio a fé para o meu dia a dia, foi uma maneira de utilizar a fé no meu dia a dia. Depois veio a revelação pela palavra da obra do Espírito Santo, porque eu não sabia sobre a obra do Espírito Santo. E essa revelação mudou a minha vida, mudou o meu ser. De repente veio os conceitos mais profundos sobre o Evangelho.
Depois veio sobre a segurança em Deus na minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele está ao meu lado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, gente? E foi fortalecendo. Essas camadas de compreensão bíblica, elas foram mudando o meu ser. A Bíblia é isso. Eu acho curioso essa expressão americana que os coaches adoram usar, que é mindset. Você já ouviu, né? Mude seu mindset. Na Bíblia não tem nada. Tudo que está sendo aí, gente, não tem nada de novidade. A Bíblia já falava disso há muito tempo. Só que a Bíblia usava uma outra palavra, usava no grego, era metanoia, mas significa a mesma coisa que ela queria usar. Romanos 12:2, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele coloca ali uma ação da palavra, usada pelo Espírito Santo, para um novo conteúdo dentro da nossa cabeça. Esse conteúdo, ele muda o nosso ser. A ideia atual, né, daqueles especialistas no comportamento, é que na medida que a sua mente vai tendo novos conceitos, novos hábitos vão mudando, na medida que você se compromete com o processo, novas coisas vão se realizando. Gente, o que a Bíblia fala é que nós somos algo além da nossa mente, nós somos um espírito também. E não só a mente é capaz de realizar todas as coisas, porque o espírito, a nossa alma, ela precisa interagir com isso. Eu trouxe um gráfico, eu vou pedir que o gráfico seja colocado. Veja bem, na teologia a gente estuda a antropologia da alma do ser humano, é um pouco diferente. Eu só coloquei aí como algo para esclarecer. Mas teologicamente existem duas correntes. Existe a bipartição da alma, que divide a alma entre alma e espírito, que são os reformados históricos que acreditam nisso, e a tripartição da alma, que é uma teologia muito mais moderna, influenciada pela própria psicologia no momento, que fala da alma, corpo e espírito. Seria uma tripartição da alma. Eu não estou usando isso aqui. O que eu quero colocar aqui é algo mais didático para a gente entender. O que eu estou falando, olha, tem o nosso corpo, tem a nossa mente, as nossas emoções e tem o nosso espírito ali. Qual a importância da palavra? A palavra tem considerações para o corpo. A palavra tem considerações para a mente. A palavra tem consideração para as nossas emoções. Mas todo o acervo produzido pelo ser humano para ali. Diferentemente da palavra de Deus. Que agora a palavra de Deus tem para onde? Vai aonde? Espírito. E fala ao nosso espírito, fala à nossa alma. Por isso que a palavra precisa ser o alimento, porque ela vai mudar o nosso ser, ela vai nos fazer parecer com Cristo Jesus. Essa metanoia, ou essa mudança de mindset, é a transformação espiritual que a palavra vai fazer na nossa vida, que começa pelo espiritual, age nas nossas emoções, age na mente e age em nosso corpo. Amém, meus queridos? Eu convido você a viver a palavra, a mergulhar, a conhecer, a estudar, a meditar, porque ela vai mudar a sua interioridade. E mudando lá dentro, vai até a prática mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A maturidade espiritual acontece na medida que a gente amadurece na fé, na medida que a gente amadurece na palavra, mas também na medida que a gente amadurece no Espírito Santo também. Meus irmãos, a revelação do Espírito Santo é uma revelação que faz toda a diferença na vida do cristão. Livro de Atos, chegam lá, vocês foram batizados em que batismo? A gente foi batizado no batismo de João. Havia um outro batismo. Segundo o que nós entendemos ali, havia uma experiência mística ali, que precisava acontecer na vida daquelas pessoas. Que era um evento em que o Espírito Santo visitava e parava de ser uma ideia e passava a ser uma experiência na vida das pessoas. O que nós chamamos da plenitude do Espírito Santo, que nós chamamos do batismo do Espírito Santo. Que ele visita, ele marca a gente, ele faz um sinal, um selo, em que pode chover canivete, que a partir daquele tempo, você pode até se desviar do Evangelho, você pode ter raiva de Deus, você pode fugir, você nunca mais na sua vida, você vai negar que há a pessoa do Espírito Santo, porque um dia ela marcou você. A sua fé, ela vive de uma maneira diferenciada, porque não é só um conceito.
você tem uma cicatriz, você tem uma assinatura do Espírito Santo na sua vida. É essa marca, é essa plenitude que a gente vê no Novo Testamento existindo na vida das pessoas. A partir dali, um novo tempo fluía, porque agora a fé que era apenas conceitual, ela passa a ser relacional. Ela passa a ser um relacionamento com Deus. O Deus que estava nas páginas da Torá, agora é o Deus vivo que habita dentro das pessoas, que anda ao lado das pessoas. Assim como Cristo andava pelas ruas da Palestina, agora o Espírito Santo, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, ele está na sua vida. Amém, gente? E essa condução vai levar você ao amadurecimento. É fundamental você ter a percepção. Leia sobre isso, busque sobre isso, ouça as mensagens que nós já pregamos sobre isso, busque, inclusive, há mensagens recentes no canal do YouTube falando sobre o Espírito Santo. Então, se aprofunde. Você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa experimentar do Espírito Santo, você precisa amadurecer no Espírito Santo. E aqui eu abro um espaço para falar de algo importante. Há pessoas que recebem dons espirituais e acham que já são maduras. Meus irmãos, os dons são o início da fé. Os dons não são o final da fé. Porque os dons são dados por Deus. Porque alguém que recebeu o Espírito Santo diz assim, eu quero me envolver na obra, eu quero me envolver na obra de Deus no mundo, eu quero viver como Jesus vivia. Ele lhe capacita dos dons para fazer isso. Então, os dons espirituais não têm nada a ver com o suprassumo da espiritualidade, com a Shangri-La, com ali a coisa mais alta, né? O Santo Graal. Não, os dons espirituais marcam o início de uma obra do Espírito Santo na nossa vida, gente. Daí porque pessoas, mesmo com dons espirituais, ainda precisam amadurecer. Daí porque mesmo pessoas com dons espirituais, como alguém que ganha um carro muito poderoso, com um grande acelerador, pisa, acelera demais, sai da curva e capota, a gente não entende porque como é que uma pessoa com dons espirituais pisa na bola daquele jeito. Porque, na verdade, os dons espirituais são o início da sua fé, gente. O início. A gente precisa ter essa revelação aqui hoje, amém, gente? E a gente está achando que é o final da fé. Não, os dons espirituais são o início da nossa caminhada com Cristo. Ele nos capacita para a gente viver a vida espiritual. Tanto é que ele fala em várias passagens, outra aquela passagem onde ele compara filhos e escravos, ele dizendo que nós somos herdeiros. Que ele está falando, mesmo com os dons, se você não for alguém que tiver a maturidade, rodado na palavra, não tiver tutores, o texto usa a expressão tutores, que estejam auxiliando você no discipulado, você vai fazer besteira. Então, que não seja neófito. Para alguém assumir liderança, além dos dons espirituais, precisa ter maturidade mínima. Já sabe um pouco o que vai fazer com os dons. E os dons, meus irmãos, não revelam algo que parece que o cara, ele é um ser todo diferente. Não, não é não, meus irmãos. Não é. Os dons espirituais revelam o que Deus pode fazer através da sua vida. Agora, o caráter, o fruto do Espírito, revela a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. São duas coisas diferentes. Dons mostram como Deus pode me usar. Fruto do Espírito revela como Deus está agindo na minha vida. Estão entendendo que há duas coisas completamente diferentes? Tomara que você tenha as duas coisas na sua vida, os dons e o fruto do Espírito Santo. Porque essa, sim, é a maturidade que o Senhor quer para cada um de nós. Eu vejo nós como uma igreja que temos a herança do movimento também, da obra do Espírito Santo, cremos na contemporaneidade, né? Normalmente, quando alguém dá seus primeiros passos na vida do Espírito, às vezes fica muito emocionado, né? Tem uns que tem um negócio assim, né? A gente entende tudo isso, mas na medida que a gente vai amadurecendo, isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso ser. A gente é usado com profecia, a gente é usado com palavra, do mesmo jeito que eu estou falando aqui para você. Ninguém precisa fazer um negócio, não. Aquela emoção é substituída agora por algo muito mais maduro na nossa vida, de que a gente é usado por Deus de uma maneira muito clara, muito fácil, porque fez e faz parte, porque o Espírito Santo usa cada um de nós. Amém, gente? Vocês estão aí? Amém? Posso ouvir um amém? Dá um amém aí, em nome de Jesus. Amém. Pode, viu, gente? Está liberado. Amém, glória a Deus. Falar assim, a gente concorda.
Ai, gente. Então, a maturidade, ela acontece na medida que eu amadureço na fé, amadureço na palavra, amadureço no Espírito Santo, que é esse poder que transforma a minha vida, esse poder, essa presença que me guia, que dá um poder, poder contra o pecado, poder contra as compulsões. Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Poder para perdoar. É o Espírito Santo agindo através de nós. Amém? Eu não vou perder a oportunidade. Sinto no meu coração de compartilhar, deixar uma dica prática para vocês. Eu creio na oração em línguas. Creio de todo o meu coração. Estava vendo, inclusive, ontem, textos de Orígenes, textos de Irineu, falando sobre a oração em línguas estranhas. Eu creio que nós somos usados através de um dom que edifica a nós mesmos. Um dom em que, se você pedir isso a Deus, ele vai ser um marco para a sua vida pessoal, de um crescimento, de firmar a sua fé, quando você ora, e daqui a pouco é o Espírito Santo que também está orando através de você. Amém, meus irmãos? Essa é uma dica para nós que cremos na contemporaneidade dos dons. É uma dica para a sua devoção pessoal, para a devoção do dia a dia. A gente não diz aqui para todo mundo ficar falando de línguas aqui na hora do culto, inclusive há recomendações bíblicas sobre isso. As pessoas não entenderiam, fala que é melhor ter o dom até de profecia do que esse dom, em função disso. Mas, às vezes, no louvor, está todo mundo cantando, dá para a gente ter essa, amém? Dá para ter essa liberdade aqui, amém, gente? A gente aproveitar aqui, né? Aí tem momentos, no momento da palavra, dá aquela parada, vamos ouvir a mensagem, né? Mas na sua devoção pessoal, ou então numa reunião onde todos estão iniciados ali, todos sabem o que está sendo pregado, ali tem liberdade para que as pessoas possam fluir no dom de línguas estranhas. Amém, meus irmãos? Onde é que estão aí os carismáticos? Digam amém. Amém. Tem uma turma com a gente aí. Oh. Mas nós também precisamos amadurecer na compreensão do Evangelho do Reino de Deus. Eu acho essa uma das coisas mais importantes. Muitos cristãos não compreendem o Evangelho. Pessoas vêm para a igreja porque as pessoas querem saúde, porque as pessoas querem bem-estar, porque as pessoas querem ser ricas, bem-sucedidas e bem relacionadas. Elas vêm na igreja como uma mágica, como um mecanismo de promover isso para as pessoas. E talvez os pregadores da televisão, talvez outros estejam realmente passando essa ideia para as pessoas. Mas se você disser que o Evangelho é isso, ao invés de você mostrar a relevância do Evangelho, você está desidratando o Evangelho. Você está secando, você está mirrando o Evangelho. Porque eu conheço pessoas que nunca pisaram na igreja, não gostam de igreja, que são pessoas que testemunham que se sentem felizes. Você deve conhecer gente assim. Está cheio de gente fora da igreja, gente, que é bem-sucedida financeiramente. Tá ou não está? Tem gente que tem saúde. Tem ou não tem? Vamos lá. Tem gente que é cheio de amigos. É ou não é? Há coisas práticas na vida que você aprende para fazer isso. Quer ser rico, gasta menos do que você ganha. Que você já vai ter ou uma pequena fortuna, e se for sábio e souber fazer, vai terminar a vida com uma grande fortuna. Esse é um protocolo que qualquer um sobre a face da terra pode aprender, gente. Você não precisa pagar 7 dias disso e daquilo e fazer, não. Porque é assim. E muitos dos bilionários no mundo nunca pisaram na igreja, são anticristãos. Alguns são anticristãos. O Evangelho não é isso, gente. O Evangelho não é isso. Se você acha que é o Evangelho, então conheça o Evangelho de Jesus hoje aqui. O que é o Evangelho de Jesus? É a resposta que eu e você damos à narrativa de que há um Deus, criador de todas as coisas. Bota o credo apostólico aí. É o que eu e você reagimos ao conhecimento dessa revelação. Vamos todo mundo falar? O quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Uma vez que eu ouço isso, qual é a resposta da minha vida? Eu vou viver dando as costas para Deus, ou eu vou me tornar um seguidor e um discípulo dele? Para quem fizer isso, vai receber várias bênçãos sobre a sua vida. O Espírito Santo, a palavra. Um tratamento de que vai ser um filho de Deus. Você crê nisso? Amém? Que passa, inclusive, por todas as outras coisas que eu falei, que fazem parte da vida. Quantos aqui já tiveram as suas orações respondidas por Deus? E alguma das coisas que eu falei antes. É assim, porque é o jeito que um pai se relaciona com o filho. Ele faz isso. Mas aquelas coisas não representam o Evangelho. O Evangelho é a resposta a isso. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir ser a mesma pessoa que eu era antes de conhecer essa verdade? Ou eu vou me unir à missão de Deus? Ou eu vou me unir à igreja de Jesus Cristo? Ou eu vou entender que um dia haverá um grande julgamento e as obras e a minha vida será julgada por isso? Ou eu vou viver isso, meus irmãos? Ou então a gente inventa um jeitinho que parece igreja para buscar as 4, 5 coisas que eu falei lá sobre a bênção de oração. E aí é isso a igreja. Não é! Porque o Evangelho é isso aqui. É isso que é o Evangelho. E que eu e você possamos dizer sim para esse convite do Senhor Jesus. Quantos aqui estão dizendo sim para essa narrativa de Deus na sua vida? Louvado seja. Eu posso falar, você vai ser ricamente abençoado. Ricamente abençoado. Falo isso de todo o meu coração. Nós vamos ouvir grandes histórias da sua aventura nessa vida, de viver com Deus ao seu lado. Porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? E na vida da fé, você vai ver o teu Senhor andando em você e andando dentro de você e ao seu lado, para a glória dele e para a transformação da nossa vida. Amém, meus irmãos? É o Evangelho que, quando eu vejo o problema social, a injustiça, mexe comigo. Esse é o Evangelho de Jesus. Porque agora eu tenho uma vida eterna, agora eu sou um ser que eu tenho uma herança eterna. Já parou para imaginar o tamanho da herança dos filhos de Deus? Mas a gente vive nesse mundo de maneira mesquinha, procurando aquelas 5 coisas que eu estou ali, correndo atrás do rabo, como os pagãos correm, para viver só para aquilo e deixar tudo aquilo num caixão quando se enterrar. Aí a gente ouve Deus falando e Ele revelando o drama do mundo, revelando o drama da sociedade, revelando o que eu preciso fazer na minha casa para ser uma influência nas minhas filhas. E a gente só ficava falando, estuda, porque vai ser bom, para você vai crescer, vai ter dinheiro. Amém, isso faz parte da nossa educação. A gente, se puder, paga a escola mais cara que tiver. Mas uma vez que eu ouço esse Evangelho, eu peço, eu me transformo, para que o Senhor possa me ajudar a liderar as minhas filhas, para plantar esse Evangelho no coração delas também. Essa é a maturidade cristã. Essa é a resposta. A pessoa na sociedade aí fora vê o casamento de um jeito. O casamento virou sociedade, gente, financeira aí fora. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa? É ou não é? O negócio é grana, patrimônio e a sociedade. O outro não está muito bem no desempenho, corta, joga fora. É assim. Às vezes no patriarcado, a mulher se dá mal, às vezes no matriarcado, o homem se dá mal, dependendo do pêndulo cultural da sua época. Isso vai mudando. Mas a palavra de Deus não muda, meus irmãos. Aquela mulher da nossa juventude, aquela mulher que casou com a gente, é aquela que a gente vai viver esse Evangelho na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. A gente foi transformado, tem coisa que é mais do que dinheiro, mais do que riqueza, mais do que relacionamento, mais do que saúde, mais do que eu fazer isso porque eu ainda acho que eu tenho que viver muito. Eu tenho tanta coisa, essa relação me limita. Eu posso conhecer tantas pessoas melhores lá fora. Meus irmãos, um dia eu vou estar diante de Deus. Para pensar nisso. Um dia nós vamos estar diante de Deus. O que é que você vai falar para o Senhor, gente? Amém, gente?
Eu estou assustando vocês aqui, não estou não? Mas não é a palavra de Deus trazendo um temor ao nosso coração, aquele temor que vem de Deus, meus irmãos. É a maneira como a gente age intencionalmente na igreja, para a igreja e no mundo, revela o Evangelho de Jesus no nosso coração. A gente pega os dons, essa turma aí com esses dons lindos, servem na igreja. Você que é líder, você que é empregado, seja lá o que for, você usa isso, tanto para você ajudar o crescimento de outros irmãos, como você, lá na sociedade, você ajuda para tornar a sociedade melhor e para levar o Evangelho para aquelas pessoas também. Você crê nesse Evangelho também? Amém, gente? É tanta coisa que para falar que não daria tempo. Mas, por fim, o último amadurecimento, meus irmãos, a última questão que tem a ver, a última maneira da gente poder chegar e ver a maturidade espiritual acontecendo é amadurecer no amor. Porque o próprio texto bíblico que nós lemos lá, que começamos, eu vou pedir que seja repetido o texto de Coríntios, 1 Coríntios 13. Ele fala que entre aquela maturidade dos dons espirituais, entre os dons espirituais, ele fala entre o que nós vamos viver na eternidade, as virtudes que nós precisamos viver. A fé, que mais? A esperança e o amor. As duas primeiras revelam a tua maturidade. Pode estar pegando fogo. Você tem fé e uma coisa louca aparecendo em você. Você tem uma esperança. Essa esperança é sobrenatural. Essa esperança, fruto da maturidade, é uma esperança que Deus dá, é um dom, é um bônus, é um plus que Deus dá aos maduros na fé. Ele implanta essa esperança nos corações. Onde ele chega em casa, mulher, fica tranquila. Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai dar sabedoria. Deus vai aparecer na hora certa. Deus vai se envolver. Vamos lá, vamos lá. A mulher chega para o marido, diz a mesma coisa. Um filho diz para o pai diz para o filho a mesma coisa. Essa esperança, essa fé, é fruto da maturidade que ele espera. Mas acima de todas as coisas, o quê? A última e a mais importante, o que ele diz? O amor. O texto está aí? Assim permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Meus irmãos, não é o amor que a sociedade imagina. Porque o amor da sociedade, o que é amor? É você olhar para uma pessoa e falar, Fifi, eu te amo, Fifi. Aí a outra fala, não, Fufu, também te amo, meu chuchuzinho. Esse amor romântico, ele é legal, ele mexe com a gente, né? Mas isso não representa, meus irmãos, a definição maior do que o amor. O sacrifício que está dentro do amor. O preço altíssimo que é amar alguém. Sabe quando você estava falando Fifi, Fufu, você lembrou que um dele pode ir para um leito, uma doença, e você vai botar a sua cadeirinha ao lado dele, enquanto ele está no estado vegetativo, porque você ama essa pessoa. Mas o romântico faz o quê? Espera aí, menino, eu vou viver outra coisa. Aquele mesmo Fifi, Fufu, não entendeu o que é amor. Acabou o dinheiro, o amor sai pela janela, né? Que o Senhor nos cure em nome do Senhor Jesus. A maturidade, o crescimento vai revelar o que é amor. Criança não sabe o que é amor. Né? Já que a gente está falando de criança, jovem, adulto, minha neta não sabe o que é amor. Minhas filhas, quando novinhas, não sabiam o que era amor. Tinha hora que chantageavam a gente para manipular, né? Aquele jeitinho. Aprende a manipular cedo, gente. Né? Faz um sorrisinho. Aí você diz, não pode, pronto, o mundo se acaba. Né? Encosta. A Tatiana tinha cara de santa. Ela estava ali, fugiu. Acho que sabia que eu ia falar isso, né? A Tatiana aprendeu a olhar para mim e fazer assim, ó. Papai, eu posso... Logo começou a falar, não era, né? Fazer uma carinha de santa. Eu falei, mas é pecadorzinho desde cedo, né? Não, né? O que eu quero dizer, a gente vai amadurecendo que é o amor, porque qual é, meus irmãos, a maior definição de amor? A Bíblia diz, Deus é o quê? Amor. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu. Deu o Filho dele.
o único, aquele que estava... Quem caiu foi o homem, não foi Deus não, gente. Quem ia ser cuspido, ultrajado, humilhado, foi Jesus. Mas quem caiu fui eu, quem precisava de ajuda era a gente, mas ele foi, ele se humilhou, recebeu os pecados de todos nós. Gente, o Evangelho é lindo. O justo direito de Deus de derramar o seu juízo era claro. O homem pecador, homicida, destruindo a criação ao invés de cuidar, problemas e mais problemas. Deus vem, manda o seu filho e vai estabelecer o juízo, porque ele é o juiz e ele estabelece o juízo. Só que em vez de ser sobre a raça humana, é sobre ele mesmo. A condenação vem nele, ele joga nele a condenação, sobre ele, para poupar a mim e a você. Para que a gente conhecesse o reino dele e nós fôssemos transformados. Quem quer esse reino do Senhor Jesus para a sua vida? Quem quer dizer sim a essa resposta? Quem quer parar de culpar? Quem quer achar que a infelicidade está lá fora? Quem quer ir entender que recebeu o reino de Deus em seu coração? Tirar aquelas velhas ideias sobre religião, religiosidade e assumir o reino de Deus sobre a sua vida. Parar de rodar atrás das bênçãos e deixar que agora o Senhor te coloque dentro da herança que Ele tem para a sua vida, se você viver o reino. Você crescer a cada dia, um dia você olhar para trás e falar assim, Senhor, muito obrigado. Hoje eu posso compartilhar, eu posso falar do teu reino, porque o Senhor trouxe essa maturidade. Eu convido você a culminar a sua experiência na maneira correta de você servir, aquele que você serve as suas alianças, aquele que você serve quem cheira mal, aquele que você serve, meus irmãos, que não tem nada para lhe dar. Aquele que você serve, mesmo sabendo que você vai ter uma punhalada nas costas. Aquele que você serve, que foi alienado pela sociedade. A sociedade não dá valor nenhum. Cada dia mais na nossa sociedade você conhece o nome da pessoa. Quando você não for tal, você faz o que da vida? O cara quer saber o que tu ganha, quanto tu tem. É ou não é? É assim ou não é? Ninguém está preocupado com o ser da pessoa, o que as pessoas estão vivendo. Não. Nós somos, o nosso DNA é outro, amém, gente? Nossa cultura é outra. Nós somos apaixonados por pessoas, porque Deus é apaixonado por pessoas. Nós não deixamos de colocar alguém na nossa mesa por causa disso. Muda, sai mudando. Eu tenho coisas básicas. Meus irmãos, na minha casa, eu pago mais do que um salário mínimo para a menina que trabalha lá em casa. Me aperto para isso, porque eu não acho que esse salário é o certo para as pessoas. Mas todo mundo dá, mas eu não acho que é um testemunho de uma família cristã. A menina que trabalha lá em casa janta, almoça na mesa com a gente, ela ajuda. Transformou em um discipulador do centro de recuperação, que ele fazia parte. No leito ainda, na doença que levou ele a morrer, ele veio, me chamou, eu olhando para ele falou assim, olha, manda um recado, por favor. Okay? Manda um recado. A Marília, a Tatiana, a Juliana, a Bruna, porque vocês foram usados por Deus para transformar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. E vocês estão olhando para uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas. Mas ore por mim para que eu consiga viver esse Evangelho, porque eu vou orar para você. Pecadorzão do jeito que você é, cheio dos seus problemas, para que você viva esse Evangelho. Eu sei que se eu desse um microfone, você já testemunharia das luzes do Evangelho na sua vida. Amém, gente? Você testemunharia dos feitos de Deus através da sua vida, pela percepção do Evangelho. A minha palavra é que isso só se renove em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Podemos fazer uma oração? Você pode orar. Se Deus falou algo ao seu coração, fecha os seus olhos. Fala assim, eu não quero mais ser uma criança. Se você é essa criança na fé, quero crescer, Pai, eu quero ser maduro. Me ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Quero te louvar.